Essa última pergunta que eu recebi aqui, ela sistematiza, assim, todas as outras perguntas que foram feitas, né? Então, assim, uma delas queria saber o que era importante no reconhecimento do adoecimento, como é que a gente pode fazer para reconhecer o adoecimento, né? A outra é a importância de a gente conseguir analisar os fatores determinantes do adoecimento. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende o que está acontecendo e como é que a gente envolve os nossos colegas para eles entenderem, bom, como é que para entender a sua própria vida, o sentido da vida que a pessoa está levando e como que a pessoa se dar conta de que ela está adoecida e que ela precisa procurar ajuda, né? E a outra questão é como que a gente pode promover que as pessoas no entorno de alguém que está adoecido, de alguém que está pensando em cometer suicídio, como é que a gente pode ajudar essa pessoa, ou como é que a gente pode promover que as pessoas se deem conta disso, né? E aí a última pergunta, que eu acho que sintetiza tudo isso, e que vai me dar a oportunidade de falar algo que eu acho que é bem importante, que é assim, faz uma relação pede para se fazer uma relação entre o Fordismo, né, e o atual Taylorismo, e como que hoje essa captura da subjetividade, como que ela impacta o adoecimento da categoria, sobretudo por essa questão do salário versus a remuneração variável, né? E aí vai me dar a oportunidade de fazer uma síntese que é muito importante, que eu acho que às vezes eu não tenho oportunidade de falar, mas por que eu acho que é tão importante essa discussão, como eu coloco aqui a partir da psicologia? Porque o problema central que a gente vive hoje, e sobretudo no pós-fordismo, é a questão ideológica. Isso aparece jargão, parece algo que ficou velho se eu falar sobre ideologia, mas a ideologia é a questão central. Em que sentido que ela é a questão central para responder todas essas perguntas? Como eu comecei a minha fala, né, a gente só consegue resolver um problema se a gente identifica algo como problemático. Se para mim não tem problema nenhum, eu não vou resolver esse problema. E o papel da ideologia é justamente esse. É tornar algo que poderia ser problemático como natural, como normal. Bom, quer ser feliz no trabalho? Tu não quer sofrer no trabalho? Mas de onde é que tu tira isso? Em que lugar do mundo hoje tu vai sair e tu vai ser feliz? Tu não vai ser humilhado, tu não vai ser violentado. Agradece que pelo menos aqui no banco, numa agência, tem ar-condicionado. Porque se tu não quer, tem 10 mil pessoas que querem. Então, o que se faz? Se introjeta a naturalização daquela dimensão que eu trouxe. Da indignidade daquela situação. Ou seja, ser indigno se torna natural. O papel da ideologia é justamente conseguir fazer com que essa indignidade se torne natural. E eles são muito bons nisso. E eles patrocinam o Jornal Nacional, eles patrocinam as novelas, eles patrocinam as revistas, em tudo. Então, a ideologia dos bancos não é a ideologia do banco, a ideologia do Santander não é a ideologia do Santander. A ideologia dos bancos é a ideologia capitalista, que está em todos os lugares. E a gente precisa compreender isso para a gente entender que a única forma de eu conseguir interferir sobre esse problema é eu conseguir desmontar essa ideologia. Só que a ideologia, para ela se perpetuar, e isso é uma questão importante para a gente entender o Fordismo e o pós-Fordismo, na Revolução Industrial, era muito fácil para um trabalhador entender que a vida dele estava indigna. Porque o filho dele de 6 anos estava trabalhando numa máquina, perdendo o braço, perdendo as pernas. Ele mesmo estava ali adoecendo fisicamente. Então, os trabalhadores conseguiam ver, sem nenhum tipo de instrução, que eles estavam numa situação indigna. Era fácil, nesse Fordismo, os trabalhadores se reconhecerem numa situação indigna e se reconhecerem. A única forma de eu acabar com essa indignidade é me juntar com meus colegas que também estão na mesma situação indigna, para a gente mudar essa situação. No pós-Fordismo, hoje, a economia do banco é boa. Alguns bancos, pelo menos, né? A maioria dos bancos, a parte física das pessoas é preservada. E o que é capturado? É a subjetividade dessas pessoas. E aí, através desses instrumentos de avaliação de desempenho, por exemplo, que não é uma avaliação de desempenho, é um mecanismo de prescrição de desempenho, que aparece com o nome de avaliação, mas eles dizem o que tu tem que fazer. E aí eu utilizo técnicas como, por exemplo, a remuneração variável, e eu torno a pessoa que eu estou violentando conivente com a sua própria violência. E ela não é conivente exclusivamente do ponto de vista de ser vítima daquilo. Aquela pessoa, ela gosta daquela posição, porque ela, desde do berço, ela aprende, mas eu quero ser bancária, como a bancária se veste bem, como é bonito aquele lugar, aquele prédio é bonito, olha que pessoa importante, eu quero aquilo, eu quero ser daquele jeito. E aí aquela pessoa que está numa situação indigna, ela não está exclusivamente colocada ali pelo
dona do banco. Ela está colocada ali porque ela quer estar ali, ela deseja estar ali. Então, essa ideologia, ela envolve o desejo das pessoas. E a gente ainda vive sob uma lógica que a gente não considera a dimensão do desejo. A gente considera as pessoas, independentemente da forma do desejo. A gente não entende que essa pessoa, ela está ali porque ela quer estar ali, porque ela não vê uma outra possibilidade de existir. O banco, o trabalho dela, o tailleur que ela usa, isso é a identidade dela. E essa identidade foi uma produção ideológica que não é só do banco, mas o banco, o trabalho, hoje é uma universidade, é uma formação, a pessoa é formada subjetivamente para estar ali daquele jeito. E qual é a resposta que a gente tem em relação a isso? Qual é a formação alternativa que a gente traz para essas pessoas? Como é que a gente mostra para as pessoas, mas não é legal tu estar assim, não é legal isso, existe uma outra forma de existir, existe uma outra forma de ser. O que a gente oferece? O banco oferece dinheiro para essas pessoas se inserirem no mercado de consumo e gerarem mais dinheiro, como objetos. Mas o que a gente oferece? Qual a alternativa que a gente oferece? O banco oferece, seja rico. A gente oferece para as pessoas, seja livre, seja emancipado, seja realizado, seja feliz. Talvez a gente não consiga oferecer para essas pessoas isso. E talvez seja esse o nosso desafio. Como é que a gente oferece uma nova forma de vida, um novo modo de viver. E eu acho que isso que a gente faz aqui no Grupo de Ação Solidária. O Grupo de Ação Solidária, ele é um laboratório de um novo modo de vida. A pessoa chega da rua, do banco, com os valores da concorrência, da violência, da deslealdade, da desigualdade, da injustiça, da discriminação. Ele foi criado 10, 15, 20, 30 anos trabalhando naquele banco assim. A pessoa que está do lado dele é o concorrente dele. E essa pessoa vive a vida dela. Quando ela chega no grupo de ação solidária, ela começa a se pautar por outros valores. Mas eu posso ver a Rosicler como minha colega, como meu apoio. Eu posso me relacionar com ela não a partir da concorrência, mas da solidariedade. Eu posso me relacionar com ela através da lealdade e não da deslealdade. Eu posso encontrar nas pessoas apoio não só do ponto de vista econômico, eu pago para ter um suporte, mas eu posso ter suporte dessa pessoa autêntico, porque essa pessoa me entende. Todo mundo diz, nós estamos entre iguais. Então, produzir novas formas de relação nos locais de trabalho, nos sindicatos, isso é o central. A gente precisa produzir formas alternativas de viver. A gente precisa fazer isso. A gente não pode esperar que uma revolução aconteça para que a gente instaure um novo modo de vida. A gente precisa instaurar um novo modo de vida para que uma revolução aconteça. E o nosso papel é isso. Dentro dos sindicatos é isso. Ser autocríticos da nossa própria forma de viver, implementar essas novas formas de viver e expandir isso através de várias iniciativas. Eu acho que essa é a nossa tarefa, o nosso desafio, e por isso a ideia do intersetorial. A gente precisa entender que nesse problema que a gente está enfrentando da saúde, ele é um problema complexo e que envolve vários setores da sociedade. A gente precisa envolver desde da formação, da educação, que é muito importante, formação, até a dimensão estrita da saúde. A gente precisa envolver todas essas pessoas.